Thomas fumegou insatisfeito em direção aos vagões de carga. Ele queria que as coisas voltassem a ser como antes de Stanley chegar à ilha. Thomas manobrou vários vagões de carga. Stanley tinha que subir com eles pela colina íngreme e levá-los ao cais. De repente, uma ideia passou pela chaminé de Thomas. Se eu manobrar uma fileira bem grande de vagões de carga, Stanley jamais vai conseguir puxá-los, pensou ele. Todo mundo vai ver que ele não é tão forte afinal de contas e eu voltarei a ficar no comando. Daí a pouco, os vagões estavam prontos. Eles eram muito pesados. Stanley retornou. Caramba, que trem comprido! Ele exclamou. Não para uma locomotiva forte como você, apitou Thomas. Mas Thomas sabia que era longo demais e pesado demais. Stanley partiu ladeira acima. E ela era muito íngreme, mas Stanley se esforçava ao máximo. Stanley usava todo o seu vapor e seguia fumegando. Os vagões chiavam, rangiam. O trem estava mais pesado do que devia. As rodas de Stanley giravam e deslizavam. De repente, o engate se rompeu. E os vagões de Stanley rolaram de volta, numa velocidade cada vez maior. As locomotivas se assustaram ao ver o trem de Stanley descendo a ladeira em tamanha velocidade. Ele se chocou contra a torre. E a torre desabou. Tijolos e poeira voaram para todos os lados. Todo aquele trabalho foi perdido. As locomotivas ficaram horrorizadas. E Thomas se sentiu pior ainda. Ele sabia que tinha sido tudo culpa dele. O Sr. Topham Hatt e a Srta. Jenny foram avaliar o ocorrido. É um desastre! Exclamou o Sr. Topham Hatt. Thomas! Ele perguntou. Por que você manobrou tantos vagões de carga para Stanley? Thomas sentiu-se péssimo. Ele sabia por que tinha feito aquilo, mas não podia contar ao Sr. Topham Hatt e às outras locomotivas. Ele estava muito envergonhado. E, por isso, ele não falou nada. O Sr. Topham Hatt ficou muito zangado. As outras locomotivas começaram a cochichar. Thomas não gosta do Stanley, comentou James. Foi por isso que manobrou tantos vagões para ele. Por que o Thomas faria uma coisa dessas? Perguntou Toby. Thomas jamais faria isso, apitou Percy, mas ele estava preocupado. Thomas sentia-se péssimo e se afastou lentamente. E Thomas encontrou um velho trilho. Ele queria ficar